Olá, meus irmãos, a paz seja convosco, tudo bem com você? Eu tô passando por aqui para trazer um resumo da nossa palavra deste domingo no nosso culto de missões da Igreja do Evangelho Quadrangular Vale das Virtudes. E o nosso culto deste domingo teve como tema uma pergunta: o que Deus quer de mim? É uma pergunta que acredito que você já fez, uma pergunta se você ainda não fez, eu acredito que você ainda vai fazer. E a palavra de Deus, ela tem a resposta. Na verdade, ela tem todas as respostas, inclusive resposta para essa pergunta. E o nosso texto-chave que nós usamos, o nosso texto base, foi 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que eu quero ler aqui com você, que ele diz o seguinte, 1 Samuel, capítulo 15, versículo de 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto quem se obedeça à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Essa passagem, ela nos traz a resposta. Essa passagem, ela vem nos trazer um contexto daquilo que Deus quer de nós. Então, Deus quer de nós uma obediência, um coração obediente totalmente ao Senhor. E para nós entendermos um pouco mais profundamente essa questão da obediência, essa questão do que Deus quer de nós, eu quero te convidar a pensar comigo em 3 pontos importantes. O primeiro é que Deus sempre fala, o Senhor sempre nos dá uma direção, o Senhor sempre nos dá uma instrução, o Senhor sempre dá uma ordem, né? Deus falou lá no passado com os profetas, Deus falou com Moisés, Abraão e tantos homens e mulheres, né, que viveram com o seu coração em obediência a Deus. E tudo que o Senhor fala, toda a instrução de Deus, ela está ligada a um propósito. Então, o Senhor tem um propósito naquilo que Ele fala, naquilo que Ele instrui. Não um meu propósito, não a minha vontade, mas a vontade soberana do próprio Deus, né? Nós cremos que Deus, Ele está fazendo uma obra no mundo. Ele está fazendo uma obra nas nações e Ele me dá o privilégio de participar dessa obra. Então, toda a instrução de Deus, toda a direção de Deus, ela está ligada a um propósito do próprio Deus. E essa direção de Deus, ela requer de nós, de mim, de você, uma resposta. Ela requer de nós uma ação. E essa ação, ela tanto pode ser positiva quanto negativa. Ou seja, ela pode ser uma ação tanto de obediência quanto uma ação de desobediência. E aqui, no contexto desse capítulo de 1 Samuel, capítulo 15, tá trazendo um texto para nós de uma desobediência, né? E muitas vezes a desobediência, ela pode ter uma aparência de obediência, ou muitas vezes uma obediência parcial, né? O Senhor nos instrui em algo, o Senhor nos direciona em algo, mas nós obedecemos de forma parcial. E isso também é desobediência. Então, nós precisamos entender com profundidade o que significa a desobediência. O Senhor não quer de nós uma obediência parcial e muito menos Ele quer de nós uma desobediência que tenha aparência de obediência, mas Ele quer uma obediência total. E esse capítulo 15 eu quero convidar você depois a você ler ele inteiro, porque ele traz o contexto ali de Saul, aonde Deus dá uma direção a Saul, usa, o profeta Samuel para levar uma palavra de Deus até Saul, o rei de Israel naquele tempo, e pede para ele, fala para ele ir até um povo, atacar aquele povo, atacar totalmente aquele povo, não deixar nada para trás, exterminar tudo, porque aquele povo lá atrás tinha se colocado em oposição ao povo de Israel quando subia do Egito. Ou seja, o profeta Samuel está indo até Saul e está dizendo: olha, Deus está te dando essa direção, está te pedindo para fazer
isso com um propósito. Qual que é o propósito? O Senhor quer descer sobre juízo sobre aquela nação, e ele quer que você realize isso. Então Saul, ele recebe essa instrução do profeta Samuel. E como eu disse antes, toda a instrução de Deus, ela requer uma ação. E aí ele fez algo, ele foi até aquele povo, ele exterminou as pessoas daquele povo, só que ele deixa o melhor. Ele tanto deixa o rei vivo, quanto também ele resolve, né, junto com o povo dele, deixar o melhor da terra, deixar o melhor dos bois, deixar o melhor que tinha naquela terra. E Deus reprova aquilo, porque não foi isso que Deus pediu. Deus pediu para que ele exterminasse tudo. A palavra de Deus, ela foi clara, mas ele obedeceu de forma apenas parcial. Quando o profeta Samuel vai novamente falar com Saul, se encontrar com ele, Saul, quando vê Samuel, a primeira coisa que ele fala é: executei a palavra do Senhor, eu fiz aquilo que o Senhor me pediu. Olha só, ele não fez aquilo que o Senhor pediu, mas dentro do coração dele tinha certeza que ele tinha feito. Então, muitas vezes, nós nos encontramos nesse lugar, desobedecendo as palavras do Senhor, mas tentando ali manipular ou tentando manipular a situação para que seja uma aparência de obediência. E o profeta o repreende, fala: se você obedeceu, por que eu tô ouvindo tanto barulho de bois, de ovelhas? E ele fala que tinha separado o melhor para sacrificar ao Senhor. É como se ele dissesse: olha, eu fiz aquilo que foi me pedido, mas eu separei aqui o melhor da terra, porque afinal eu quero sacrificar ao Senhor. E aí nós chegamos nesse versículo 22, que o profeta está falando para ele: será que Deus, ele não está mais preocupado com a nossa obediência do que com os nossos sacrifícios? Melhor é obedecer do que sacrificar. Então, nesse capítulo de 1 Samuel, nesse capítulo 15, nós vemos ali um exemplo de desobediência da palavra de Deus, né? Uma desobediência que às vezes tenta parecer uma obediência parcial, que é também uma desobediência. Mas eu também quero trazer aqui para você um exemplo de obediência, e uma obediência total, não uma obediência parcial. E é isso que Deus quer de mim e de você, uma obediência total. E muitas vezes, meus irmãos, obedecer ao Senhor totalmente vai requerer de nós renúncia, né? Obedecer ao Senhor totalmente nem sempre é uma tarefa fácil, né? Porque a gente precisa muitas vezes ir contra o nosso eu, ir contra as nossas vontades para obedecer à vontade perfeita e agradável do Senhor. E lá em 1 Crônicas, no capítulo 22, vai trazer uma história muito interessante para nós, que eu acredito que conversa muito com esse contexto que nós estávamos falando aqui anteriormente, porque nós vamos falar de outro rei de Israel, que era Davi. E Davi, ele fez muitas coisas para o Senhor, né? Davi, nesse capítulo 22 de 1 Crônicas, Davi, ele já tá ali no final da sua vida. Davi já tinha feito muitas guerras, Davi já tinha feito muitas coisas para o Senhor, com o Senhor. Davi também já tinha em alguns momentos desobedecido, mas o coração de Davi era um coração que sempre se arrependia e voltava, né, para Deus. E chega um momento da vida de Davi que Davi, ele intenta em seu coração em construir uma casa ao Senhor, uma casa para que a Arca da Aliança pudesse estar. E ele fala ao profeta que ele tinha esse desejo no seu coração, que era um bom desejo, não era um desejo enganador, porque afinal de contas o Senhor conhece o nosso coração e sabe que ali havia um bom desejo. E quando Davi fala ao profeta, o profeta também concorda com aquilo, mas quando o profeta volta para casa, vai para sua casa, o Senhor fala com ele, fala: volta lá, fala com meu servo Davi, que não será ele que vai construir uma casa para minha habitação. E o profeta volta até Davi e fala sobre isso, fala que não vai ser ele que vai construir uma casa para a habitação de Deus. Davi tinha feito muitas guerras, ele tinha conquistado
conquistado muitas coisas com o Senhor, mas para aquela obra, para aquele propósito que o Senhor tinha, Davi não iria participar, mas quem iria participar seria a descendência dele, ou seja, Salomão, quando viesse a reinar. E isso é muito interessante, porque Davi era rei. Davi, se ele quisesse, ele poderia ter dito ao profeta: não, mas a intenção do meu coração é boa e eu quero construir uma casa ao Senhor e eu já preparei tudo, já tenho a provisão, já tenho tudo que eu preciso, então eu vou construir. Ele poderia ter dito isso, ele era rei, ele era uma pessoa de autoridade, mas quando ele recebe a palavra, quando ele recebe a instrução de Deus, ele obedece, mesmo que ele tinha uma vontade no seu coração, mas ele entendeu que não era para ele. Não era para ele viver aquele propósito. Era para outro, para sua descendência. E ele, sabendo disso, ele prepara provisões. E mais do que isso, ele, aqui no capítulo 22, ele aumenta a fé, né, do seu filho Salomão. Ele dá instruções para o seu filho, para que o seu filho pudesse fazer essa empreitada. Então eu quero ler com você, para a gente fechar aqui todo esse pensamento, toda essa palavra, em 1 Crônicas, no capítulo 22, a partir do versículo 7, que vai dizer assim para nós: Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue e abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será um homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Olha só, Davi fala: veio a mim a palavra do Senhor. E eu obedeci a palavra do Senhor, mesmo que a palavra do Senhor, ela estava me dizendo que não seria eu que construiria aquilo que o meu coração, ele planejou, aquilo que o meu coração, ele quis fazer, mas o Senhor falou que não seria eu. E ele está ali instruindo o seu filho. E no decorrer também dessa palavra, no versículo 11 diz assim: Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse ao teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guarde a lei do Senhor teu Deus. Então, Davi aqui, ele instrui o seu filho, e se a gente for descer um pouquinho mais, ler um pouquinho mais, eu te convido também a você ler completamente essa passagem. Davi também vai falar ao seu filho: olha, tem aqui provisões. Eu separei provisões para você, meu filho. Eu separei ouro, eu separei prata, eu separei o melhor dessa terra para ser construída a casa do Senhor. Davi sabia que não seria ele, mas ele sabia que tinha uma palavra sobre outro. E ele fez essa pergunta: o que será que eu posso fazer para que essa palavra se cumpra sobre a vida do meu filho? Então ele preparou provisões, ele instruiu, né, o seu filho, deu ali todas as instruções que o seu filho precisava, e o abençoou para ele cumprir a missão. E muitas vezes obedecer a Deus totalmente é isso. É entender que não é a minha vontade, que não é o meu querer, e toda a minha vontade, o meu querer, ela precisa estar debaixo da vontade soberana de Deus. E muitas vezes Deus pode falar não para nós, mas está falando sim para o nosso irmão. E nós, quanto igreja, precisamos ali nos perguntar também: o que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim para a vida do outro? O que Deus quer de mim na obra que Ele está fazendo? O que Deus quer de mim e qual a resposta que nós vamos dar? Que a nossa resposta seja obedecer totalmente, mesmo que nos custe tudo, mesmo que seja contra o nosso eu, contra a nossa vontade, mas que obedecer é muito melhor que sacrificar. Que Deus te abençoe, que essa palavra seja como vida para o seu coração e que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.